Amém. Glória a Deus. Eu falei para o pastor, ô Jean, eu falei que agora só volta aqui depois que ele for lá. Né? Agora tem essa conta aí para pagar. Esses dias, irmãos, eu fui pregar num lugar tão longe lá no Rio de Janeiro, tão longe, eu não me lembro bem o nome da cidade, mas nós demoramos tanto para chegar lá, porque tinha que viajar até Cascavel pegar um voo para Campinas, outro voo até, acho que nós fomos até Vitória. Depois de Vitória, andamos tanto de carro, chuva, noite. E aí chegamos lá, assim, quase um dia depois da gente sair lá de casa. E aí eu pensava, meu Deus, tem que voltar tudo isso aqui agora. Aí no fim da conferência, o pastor fez isso aí. Pastor, que bênção, Sueli, queremos vocês aqui ano que vem. Eu falei, não volto aqui nunca mais, irmão. Agradeço, mas eu não venho mais. Já vou ser sincero que eu não... É muito longe, irmão. É muito longe. Esses tempos também um rapaz falou assim, ainda bem que o senhor tem sua aeronave. Falou para mim. Eu falei, rapaz, você é profeta, sei lá, você é louco. Nós estamos batalhando para ter um Fusca, né? Tem sua aeronave. Eu falei, é verdade, que bênção seria. Glória a Deus. Irmãos, eu quero de novo expressar minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Eu, mais do que estar aqui feliz, né, honrado de estar com os irmãos, eu também me sinto muito à vontade. É tão bom quando a gente encontra assim, parte da nossa família e assim, estou mesmo muito à vontade estando aqui com os irmãos, servindo. Parece assim, falei para o Miguel agora há pouco, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Quero acabar também, aproveitar e pedir perdão aos irmãos que nós batemos ontem lá no truco. Sinto muito, Júnior, sabe assim que é uma coisa, não leva para o coração não. Foi assim uma surra. O Jean até pediu um remédio agora, quem tiver, ajudar ele, tá com as costas doendo, foi com o lombo doído dormir, o Júnior, o Jean, se vocês puderem orar por eles, talvez isso aí vire um trauma pesado na vida deles, né, Miguel? Tá certo. Irmãos, vou também dar esse livro aqui para vocês, ó, quem pegar é dele, mas deixa eu falar deles. Eles já estão terminando e eu ainda vou levar alguns que sobrarem para a igreja que nós iremos hoje à noite. Esse aqui é o nosso último livro. Esse livro se chama 300. E esse livro é do irmão aqui, cruzeiro. Todo mundo está de cruzeiro por causa do senhor. Né? Deus te abençoe. Esse livro, eu não ia dar não, mas ele veio pegar. Ele veio, né? Eu ia dar, mas eu fui assaltado. As igrejas que eu vou, eu faço assim, eu jogo, aí o pessoal pega. Aí quando eles estão bem felizes, eu falo, você que pegou, depois passa lá na banca e acerta. Você não era presente, não, você teve a chance de pegar primeiro só, viu? É o Wilson, né? Wilson, então faz isso aí, depois o senhor paga lá. Esse livro é o último que nós escrevemos, se chama 300, é um livro que a gente tem estudado com a nossa liderança, fala sobre a igreja de Gideão. Como aquela igreja com tão pouca gente, mas com gente tão selecionada pelo Senhor, gerou um impacto tremendo na sua geração. Então, é sobre nós gerarmos impacto nos lugares onde nós estamos, e eu quero te incentivar, leia esse livro ou apresentei a alguém, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Esse livro aqui é o livro da minha vida, Obras Maiores. Nós falamos sobre como Deus nos chamou para o ministério e como Ele quer levantar pessoas também para viver obras maiores, tá bom? Tá aqui também, só não vale o Wilson agora pegar. Esse aqui, ó, parabéns. Esse aqui é o totalmente dele. Irmãos, como é o nome do irmão mesmo? Esqueci? O seu ali? Léo. O Léo estava contando para mim que ele começou a ler ontem, quase já tinha terminado. Já acabou, Léo? Já terminou, já? Então já dá para comprar outro, Léo. Já acabou isso aí? Já comprou outro, já vai dar para um amigo. Aí, façam como o Léo, não como o seu Wilson ali, que está complicado. A Nilson. O seu Nilson ali, faça como o Léo, tá, gente? O seu Nilson está empolgado, todo mundo de cruzeiro hoje, ele falou, hoje é meu dia. Tá certo? Esse livro, irmãos, quando eu comecei a escrevê-lo, primeiro assim, o texto que Deus me deu, totalmente dele, sobre um coração inteiro dele, eu pensei que ia ser um livro tão fácil de escrever. Depois isso foi por um outro caminho, de uma santidade radical, uma coisa assim que eu não esperava, e nós travamos uma guerra lá em casa, foi complicado.
nós tivemos assim dias de batalha espiritual, porque nós percebemos que a gente estava assim expondo um principado. Era sobre uma exposição de um espírito pesadíssimo. Na nossa igreja virou regra e nós temos várias igrejas no Brasil que estudam esse livro com a sua liderança. Tá bom? Totalmente dele? A irmã foi rápida. Veio você aí. Você esperou acabar. Parabéns. Deus abençoe. Seu Nilson, Deus te abençoe. Isso aí, ó. Mineiro é assim, ó. O mineiro é uma coisa boa, viu? O mineiro, ó, não tem comida melhor do que a de Minas Gerais, irmãos. Eu já provei, olha, maravilhoso. Bom, louvado seja Deus também. Que palavra poderosa a Suelen trouxe aqui para nós, né? Eu lembro quando ela compartilhou comigo essa ideia da síndrome do gafanhoto. E ela foi falar da miopia, eu falei, isso é você total. Suelen, ela dá tchau assim, ó. Olha lá. Eu falo, quem que você deu tchau? Eu falo, não sei, a moça lá. Era uma manequim, não era nem viva a pessoa, ela tá. Olha lá, maravilhosa. Muito bom. Irmãos, nós falamos aqui sobre o caminho da distração. Ontem falamos sobre o caminho original. Suelen agora falou sobre o caminho da promessa. E eu quero encerrar falando sobre o caminho profundo, ou o caminho para a profundidade em Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. Um está em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E depois, Ezequiel 47. Mateus 13. Um texto muito simples aqui também. E eu espero que Deus fale aos nossos corações mesmo. Mas eu não queria terminar de outra maneira, senão te chamando aí para um lugar mais profundo em Deus. Nós temos recebido tanto de Deus. Você sabe que uma criança de 8 anos, na nossa geração, recebeu mais informações que o maior imperador de Roma no seu auge. Você sabia disso? Uma criança dessa geração, aos 8 anos de idade, já tem mais informações que o maior imperador de Roma no seu auge. Nosso problema não é informação. Nosso problema é profundidade. Temos quilômetros e quilômetros de informação e centímetros de profundidade. E esse é o problema que a gente precisa resolver dentro das nossas casas e na nossa vida com Deus. Então, Mateus capítulo 13, no verso 44, diz assim: o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido. Diga comigo, um tesouro escondido. Então, preste atenção. Quando Jesus está dizendo isso, ele vai fazer várias comparações. O reino dos céus, o reino de Deus, é a mesma coisa, tá? Ele está falando, é como isso, é como aquilo, mas há um momento aqui, capítulo 3, verso 44, que ele fala sobre um tesouro, mas esse tesouro não está à vista, ele está escondido. E ele está escondido num campo. E aí uma pessoa encontrou, escondeu de novo, cheio de alegria, vende tudo que tem, vai lá e compra aquele campo e desenterra aquele tesouro. Assim é o reino de Deus. Agora, Ezequiel 47, você conhece a história, que é maravilhosa, do rio de Deus, que Ezequiel encontra, e ele percebe então que esse rio ele é levado lá para fora, o anjo o toma, agora o convida, o anjo mede ali 300 metros e chama ele, e agora a água começa a bater, ele avança e agora o rio toca nos seus tornozelos, depois sobe para os joelhos, depois vem até os ombros e depois são águas profundas. No 47, verso 5 diz assim: em seguida ele mediu mais 1000, em torno de 300 metros, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Amém, irmãos? Só até aqui, que o Espírito Santo encontre um lugar no nosso coração através dessa palavra. A vida com Deus, ela é progressiva. Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente vai olhar para a nova aliança, você vai perceber que agora o Senhor nos chama para algo que é
progressivo. Ela é agora de fé em fé e ela é de glória em glória. A vida com Deus é assim. Nós todos começamos da mesma forma. A questão não é a maneira como começamos, a questão é a maneira como terminamos. Isso é muito importante. Nós somos chamados para uma progressão, para um avanço e nesse caminho entrar num lugar mais profundo em Deus. Vou contar uma história para os irmãos. Eu não me lembro se eu já contei aqui da outra vez, mas uma vez eu estava em Londrina, eu morava lá nesse período e eu estava passando por uma praça e um mendigo me abordou e falou, me dá um dinheiro. E eu, tão crente que eu era, evangélico, com o Novo Testamento no bolso, aquele dos Gideões, sabe? Aquele pequenininho. Eu falei, sabe o que para o mendigo? Muito crente demais. Falei assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Dei a Bíblia para ele e eu pensei, eu sou crente demais da conta. Dei para ele uma Bíblia. O mendigo falou para mim, o que é isso aqui? Eu falei, é uma Bíblia. E ele falou, o que eu quero com Bíblia? Eu não sei nem ler, eu estou com fome. E eu fiquei revoltado com aquele mendigo, tomei a Bíblia da mão dele, fui embora. E o Espírito Santo falou comigo, mas o que você queria? Que ele comesse a Bíblia? O rapaz está com fome, não sabe ler. E eu fiquei com a vergonha, falei, o que eu fiz, né? E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, quer saber, eu não vou mais ser esse tipo de pessoa. O próximo mendigo que eu achar, eu vou levar comigo. Vou levar para morar comigo. Não avisei ninguém que morava lá em casa, mas tomei essa decisão, sozinho assim. Eu tinha 18 anos, ainda era solteiro, ainda bem, né? Suelen fala. Mas aí, irmãos, passaram uns dias, eu cheguei na casa onde eu morava com alguns amigos e a casa estava arrombada, a porta arrombada. E eu, como eu sou muito macho, o que eu fiz? Eu vou ligar para a polícia, que eu não vou entrar aí nem a pau. Liguei para a polícia e estou esperando a polícia chegar para ver se tem alguém dentro da casa. Nesse tempo, tinha uma pessoa gritando lá na esquina. Eu fui lá, semana retrasada, eu fui nesse lugar. Levei 2 meninos comigo da nossa igreja, eu estava ministrando lá, e eu falei, foi aqui que aconteceu. Eu estava lá agora, e aí eu vi que tinha uma pessoa gritando na esquina, eu fui até lá para ver, e o cara gritava, Deus, me escuta! Deus, me ajuda! E eu cheguei, era um mendigo, bêbado, cabeludo, barbudo, do jeito que eu queria. E aí eu falei, Deus já ouviu sua oração? E ele falou, o que foi? Eu falei, Deus já ouviu sua oração? Quer morar comigo? Daí ele aceitou, irmão. O pior foi que ele aceitou, eu não estava preparado para aquilo. Eu só estava preparado até esse momento. Depois quando ele falou, quero, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Aí peguei o mendigo, abracei ele, levei para casa. Só quando eu cheguei lá, a polícia estava lá dentro, esqueci. O policial falou comigo assim, você que é um morador aqui? Sou. Vocês têm televisão? Não. Vocês têm rádio? Não. Vocês têm micro-ondas? Não. Uai, então roubar, eles não roubaram nada. Porque não tinha nada para roubar. Mas eles reviraram a casa inteirinha. Aí eu entrei e falei, não, tá normal, não tá nada revirado não. Ele falou assim... Ele achou que o ladrão tinha mexido, mas não tinha, era bagunça nossa mesmo. E aí, quando ele falou assim, eu falei, não reviraram nada não. Nessa hora, o mendigo entrou. Ele entrou pela porta assim, e aí carregando um saco, e aí o policial, opa, onde o senhor vai? Aí o mendigo falou, mas eu moro aqui, ué. Ai, irmão. Nossa, nunca mais atenderam nossas chamadas. Essa história é longa, uma hora eu termino ela para vocês, mas esse mendigo depois sustentou a gente. Essa é uma história bem legal. Mas aí, irmão, esse senhor chamado Seu Luiz foi morar com a gente. Nós cuidamos dele, demos banho nele, dei uma roupa. Eu lembro que eu perguntei, quer que eu corte seu cabelo? E ele olhou para o meu e falou, igual o seu? Eu cortava o meu também. Aí eu falei, é o que tem. Aí meti a máquina nele. Cortava o dele, o meu, o cachorro, nós tosava, mesma máquina. Higiene para nós é uma prioridade. Aí, ele foi tomar banho. Eu lembro que deu desespero em nós, que ele começou a escovar o dente. E nós falamos, nós não demos escova para ele. Desesperado. Todo mundo jogou a escova fora. Ele tinha 2 dentes, mas ele quis.
O seu Luiz sentou na mesa com a gente, comendo, chorando. Ele dizia, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Cuidamos daquele homem. Eu ia para a aula, ele ficava na porta me esperando. E aí, irmãos, o seu Luiz se converte, aceita Jesus, ficou endemoniado na nossa casa, queria matar a gente. Daí depois, irmão, você nem reconhecia ele mais. O homem de Deus. Nós arrumamos os documentos dele, descobrimos que ele tinha sido soldador em Itaipu, e ele tinha uma grana para receber. A gente, numa dureza danada, achava que ia sustentar o mendigo. O mendigo sustentou nós. Milagre. Essa história é muito legal. Uma hora eu conto com o tempo para vocês. Mas aí o seu Luiz virou um homem de Deus, cara. E ele ia com a gente para a escola, ficava lá, lendo a Bíblia. A gente chegava em casa, depois de alguns meses, ele já tinha o que compartilhar com a gente da palavra de Deus. Um dia, eu saí da aula e ele não estava lá. E eu fiquei com medo, porque eu tinha medo dele voltar para a bebida. O problema dele era o álcool. Eu falei, puxa, cadê o seu Luiz? Aí ele vinha vindo. Eu falei, seu Luiz, onde é que o senhor estava? Ele falou, estava conversando com um amigo. Eu falei, não, fala comigo. Aí, o senhor estava bebendo? Ele falou, não. Eu falei, então quero sentir o bafo, quero ver. Verdade, eu dizia, não, eu quero cuidar do senhor não pode voltar para lá. Ele tinha idade para ser meu avô. E não era, ele estava conversando com um rapaz. Nós passamos ali, quem conhece Londrina, a biblioteca municipal tem uma marquise assim. Tinha um hippie, sabe desses hippies? E ele estava lá embaixo, ele passou e falou, boa noite, Paulão. E o Paulão falou, boa noite, seu Luiz. Ele falou, você que é meu amigo, estava falando de Jesus para ele. Eu falei, é mesmo, seu Luiz? Outro dia, a mesma coisa, boa noite, Paulão, boa noite, seu Luiz. Terceira noite, seu Luiz me cutucou e falou, ô Cezinha, esse mendigo aí tá para nós. E eu falei, que história é essa, seu Luiz? Ele falou, falei para ele que é só ele mudar para casa que a vida dele fica uma beleza. Igual a minha. Ó, no dia seguinte, o hippie foi morar com nós também. Escuta isso aqui. Um mendigo com poucos meses de conversão, ele já tinha entendido que a vida com Deus é progressiva. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente pode começar muito simples, a gente pode começar muito superficial, mas nós não podemos terminar no caminho superficial. O chamado de Deus é para uma vida profunda. Repita comigo, um caminho profundo. Eu amo, irmãos, de vez em quando eu conto meu testemunho lá na igreja, e eu falo das minhas histórias. Eu tocava bateria numa banda horrível, no mundo ainda. Nossa banda chamava No Control, mas o pessoal apelidou de inimigos do ritmo. Horrível. Eu conto meu testemunho e quando Deus me encontrou, eu estava num acidente todo quebrado, tinha tirado um racha com uma outra pessoa e bati de frente com outro carro, estava quase morto no hospital. Meu pastor foi lá, foi o dia da minha conversão, era aniversário da minha mãe. Esse foi o presente que eu dei para ela, quase morri. Mas o meu pastor foi lá, me encontrou, e eu gosto de lembrar do dia em que isso começou. De quando começou, lá em 99. Mas sabe, irmãos, melhor do que lembrar de como foi o início, é pensar em como isso tem acontecido ao longo dos anos. Dia em dia, ano em ano, todos os dias, amando Jesus, indo para um lugar mais profundo nele. Eu me lembro como eu comecei. Mas sabe, irmãos, eu não tenho saudade. Eu olho para aquilo e eu penso, eu avancei, eu cresci. É muito bom me lembrar de onde Deus me tirou e de como foi o início, mas eu não fiquei lá. Alguns dias um amigo meu me ligou, lá de Florianópolis, e ele me ligou, ele estava ouvindo uma música do Resgate, que eu sou do Resgate. Sou do David Keelan, sou raiz, né? Sabe Resgate, a banda Resgate, não? Aí ele estava ouvindo uma música da banda Resgate, ele me ligou chorando, e ele falou, ô Cezinho, estou aqui lembrando do que a gente fazia, dos evangelismos na rua. A gente saía, irmãos, evangelizar homossexual na avenida. Logo que eu me converti, eu criei um jornal, e era um jornal para falar com um maluco. Eu mesmo fazia o jornalzinho com colagem, a gente imprimia vários, saía distribuir na mão dos amigos nossos amigos malucos da época. E ele fala, eu lembrei da nossa banda, eu lembrei disso. Só que hoje ele está totalmente desviado, esse menino. E ele falou para mim, que saudade, Cezinho, daquela época. Você não tem saudade? Eu falei, eu não tenho, você tem porque você parou. Eu continuei. Nós estamos avançando, nós estamos indo para um lugar mais profundo em Deus. Escute o que eu vou dizer a você. Legado não é aquilo que nós deixamos quando nós começamos. Legado está
relacionado à maneira como nós terminamos. Você tem um monte de gente que construiu algo lindo ao longo dos anos, mas no fim da vida se deixou levar. Quantos aqui conhecem gente assim? Líderes poderosos, pastores poderosos. Aqui nos Estados Unidos tem um monte que a gente olhava como referência, e aí você vê hoje estão perdidos. Acabou o legado dessa pessoa, porque legado não é como nós começamos, é a maneira como nós terminamos. Então nós podemos começar, sabe, irmãos, lá em Laranjeiras do Sul, eu e Suelen já batizamos mais de 3.000 pessoas. É uma delícia. A gente olha para aquela multidão, talvez mais de 4.000 pessoas, nós já vimos ir às águas ali naquela cidade, é uma delícia. Mas é gostoso olhar para aqueles meninos que eu vi começando ali. Falo menino, muitos são mais velhos do que eu. E eu vi começando ali nas águas. E sabe, hoje eu os encontro pastores, plantadores de igreja. Então, melhor do que os encontrar no começo, é os encontrar agora, liderando outros líderes, pastoreando. Puxa, outro dia eu fui pregar na igreja de discípulos nossos. Eu fui lá e eu falei, rapaz, você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra como que você era, cara? Você me deu um trabalho danado. Verdade, o casamento deles estava num ponto tão horroroso, que eles contaram para nós tanta coisa assim que eles fizeram, que eu nem sabia que dava para fazer aquilo. Eram assim uns pecados novos. Vocês inventaram uns pecados, vocês estão pior que o capeta. E aí a gente ficava assustado E aí, de repente, Deus restaura. Os filhos são uma bênção, o menino dele pregando. Aí, de repente, se tornam líderes de célula, agora vão plantar uma igreja em outra cidade, agora já estão plantando a 3ª igreja. E eu olho para o início, eu me lembro do começo deles, foi maravilhoso. Mas olhar para o que Deus está fazendo agora, eles estão avançando, eles estão progredindo. Escuta o que eu vou te dizer. A vida com Deus é um chamado progressivo. A vida com Deus é um chamado à profundidade. Alguns anos, mais ou menos 12 anos, 3 meninos da nossa igreja, eles tinham 13 anos, 14 anos. Eles me disseram, pastor, gostaria de almoçar com você. 3 meninos, 12, 13 anos. Eu já pensei, vou ter que pagar. Nessa idade eles não pagam nada para ninguém. Tá bom. Fomos para o almoço, nós 4. 2 são gêmeos, Pedro, Paulo, e o outro é o Márcio. E eles foram para o almoço comigo. E eu me lembro daqueles meninos, 13 aninhos, 14 aninhos, sentamos no almoço, só a gente. E aí, ele falou, pastor, é assim, nós estamos apaixonados por Jesus, e eles madrugada orando. É assim, estavam começando, mas a gente sente que a gente vai ser pastor. O que a gente tem que fazer? 13 anos atrás, mais ou menos. E eu falei com eles, olha, é dessa forma, é progressivo, é constante, vocês não podem parar, é uma coisa pequena aqui e outra. E hoje, irmãos, 13 anos depois, a gente reúne, estão lá os 3 meninos, Pedro é pastor dos adolescentes, Paulo é o pastor dos nossos pré-adolescentes e o Márcio está plantando uma igreja em Prudentópolis. Agora, quando eu voltar, eu vou lá fazer a inauguração do novo espaço da igreja dele. Eu amo lembrar dos meninos como eles começaram. Mas sabe, irmãos, eu olho para eles agora, pastores, líderes. Casamos os 3 casados. Márcio já tem uma menininha. É maravilhoso começar com Jesus. É maravilhoso iniciar o caminho com Jesus. Mas escute o que eu estou te dizendo. A vida com Deus não é sobre como nós começamos. A vida com Deus é sobre como nós terminamos. Eu vim aqui pregar para você hoje, tenho 43 anos. Não é tão difícil, irmãos, eu confesso. Sabe o que vai ser difícil? Eu manter essa mensagem, eu manter o coração queimando e voltar daqui 40 anos nesse púlpito velhinho e continuar queimando por Jesus. O desafio não é começar. O desafio não é pregar. O desafio é ir profundo em Jesus. E eu queria terminar, assim, a última mensagem compartilhando com você. A vida com Deus é sobre um caminho profundo. Mas eu te garanto, vai custar tudo de você. Ir para um caminho profundo custa tudo. Vou te dizer, o caminho superficial é moleza. Você já deve ter andado em águas rasas. Você já deve ter ido para parques aquáticos e ficar ali na aguinha rasinha. É moleza, não é difícil, irmãos. Complicado é entrar em águas profundas. Custa tudo de nós. Um dia eu fui pescar com meu pai e eu sou péssimo pescador, quero confessar. Eu gosto de ir pescar. E eu já quero pedir assim para o Fernando, mostrou umas fotos ontem para mim, que ele confessa que as mentiras dele lá,
tudo fake. Não foi, Bruno, né? É muito complicado. O Fernando é mentiroso demais. Depois vocês pedem para ele, antes da ceia, pelo menos, confessar. Ele pega um lambari, coloca pertinho da câmera assim e fica enorme. E eu fui pescar com meu pai. Nós temos um barquinho simples assim, e essa história me marcou porque quando nós fomos colocar o barco na água, eu falei para o meu pai, entra aí, pai, para o senhor não se molhar. E eu fui empurrar o barco para tirar de perto das pedras, para funcionar o motor lá. E quando eu fui entrando assim, a água começou a subir, e eu lembrei, eu falei, pai, espera aí um pouquinho. Eu peguei e tirei a chave do carro, e daí dei para o meu pai, e eu estava com a carteira no bolso, falei, pai, guarda aí para mim. Fui dando para o meu pai, estava em cima do barco, tirei o celular. Aí quando eu tirei tudo, não tinha mais nada no bolso, eu empurrei o barco mais profundo, a água subiu, eu pulei no barco, quando eu fui funcionar o motor, Deus falou comigo, é por isso que poucas pessoas vão a lugares profundos. O Espírito Santo falou comigo, é porque para ir para um lugar profundo, você vai ter que entregar tudo para o seu pai. E só depois de dar tudo na mão dele, você está pronto a avançar a águas mais profundas. O problema, e essa é a razão porque muitos cristãos permanecem no lugar onde estão, entra ano, sai ano, você encontra ele na mesma posição. Ano após... O Júnior, perdão, viu, Júnior, por ontem? O Júnior apanhou ontem, tadinho, né, Miguel? É, né? Vou te trago aquele remédio. No Brasil a gente chama de Dorflex, que você precisa. A gente encontra crente, entra ano, sai ano, irmão. Eles estão no mesmo lugar. O lugar profundo custa tudo. O lugar profundo não é fácil de ir. Tem uma história, não sei se você já ouviu falar, tem um livro chamado Campos de Diamantes. Vocês já leram esse livro? Alguém já ouviu falar desse livro? Campos de Diamantes. Foi escrito por um pastor americano, batista, eu acho até que é aqui da Filadélfia, se eu não me engano. Mas ele escreveu esse livro por uma história que ele ouviu lá. Ele estava em Israel e ele escreveu essa história. Ele ouviu essa história lá, uma história verdadeira. E até assim, o livro todo, eu li ele, o livro todo nem é tão legal, para falar a verdade para os irmãos. Mas essa história me marcou. É uma história profunda. Eu vi que agora um outro pastor lançou um livro parecido também, mas eu vou te contar a história rapidinho. A história é a história de um homem chamado Ali Hafed. Ali Hafed morava no sul da África e ele tinha uma terrinha pequena, ali uma fazendinha, e ele cuidava ali do seu animalzinho e tinha terras produtivas. E ele trabalhando ali, ele com muita dificuldade, era uma terra cheia de pedras, e ele trabalhava e ele não tinha muito resultado naquele lugar. Um dia, um indiano vinha passando por ali e pediu para ele para dormir na casa dele. E ele, claro, recebeu, ele dormiu ali e de noite, aquele indiano fez algo assim que mudou a vida de Ali Hafed. Ele falou, olha, eu estou vendo que o senhor está trabalhando bastante, estou vendo que o senhor tem se esforçado e o senhor não tem resultado algum, o senhor mora numa casinha simples, seus equipamentos são super simples, olha só a sua vida, eu quero te dar uma dica. Lá na Índia tem um lugar, no meio de 2 vales, chamado Vale da Lua, e naquele lugar as pessoas estão encontrando diamantes do tamanho de mãos de homens. São diamantes enormes. Então, se o senhor pudesse ir para esse lugar, o senhor ia encontrar esses diamantes e o senhor ficaria um homem rico. E Ali Hafed falou, não, isso aí não tem nada a ver. E só que depois que aquele homem foi embora, todo dia ele se sentia mais pobre, apesar de não ser. E ele ficava pensando, aquilo não saía da cabeça dele. A história diz, é uma história verdadeira, que Ali Hafed então decidiu, vendeu tudo que tinha, colocou o dinheiro num saco, disse para sua família, fique num lugar provisório, porque eu vou para a Índia, eu vou encontrar o Vale da Lua, eu vou encontrar diamantes e nós seremos ricos, seremos milionários e seremos tratados com dignidade. E ele foi. E ele viajou muito tempo, encontrou ali o Vale da Lua, encontrou o lugar das minas de diamante e ele começou a trabalhar. Ele gastou todos os seus dias, ele gastou toda a sua saúde, ele gastou todo o seu recurso e ele não encontrou nenhum diamante, nada. Desesperado, ele tenta voltar para casa, no meio do caminho, em desespero, não conseguiu chegar em casa, ele envia uma carta para sua esposa, dizendo, eu não encontrei diamantes, mentiram para nós,
não é verdade, não existe tesouro, e ele se joga num precipício. Essa é a história de Ali Hafed, ele morre. Acabou, irmão, só isso, só. Não, brincadeira. Aí, ele morreu. É que a história é trágica. Vocês riem de tragédia, eu já percebi que vocês são complicados. Mas aí que a história começa a ficar boa. Porque ele vendeu a sua fazenda. E um rapaz, mesmo lugar, mesma fazenda, mesmo animalzinho, mesma casinha simples, ele começa a trabalhar nas terras. E ele está trabalhando e percebe que ali é pedra demais. Ele, então, começa a trabalhar arrancando pedras e ele coloca em montões assim que levantam montões de toneladas. E ele está mexendo ali, cuidando no mesmo lugar, a mesma terra, e um dia ele percebe que uma pedra que ele tira é uma pedra bonita. Ele limpa ela, coloca em cima da lareira, porque ele achou ela linda. E aí, um dia o pastor vem visitar. É assim que está escrito na história. O pastor veio visitá-lo e o pastor viu aquela pedra e falou: que pedra bonita é essa? Onde o senhor encontrou? Ele falou: aqui na minha propriedade. Nós temos toneladas delas. E ele falou: posso analisar? Pode analisar. E ele pegou e falou: posso levar para outra pessoa olhar? Isso nos anos de 1700. Pode levar. E eles levaram e descobriram que aquela pedra era um diamante. Essa história é verdadeira. Eles voltaram e no mesmo lugar onde Ali Hafed desprezou, foi embora, descobriu-se a mina mais produtiva de diamantes do mundo, chamada Minas de Golconda. Um diamante, hoje, um pequeno brinco de diamante azul lá das Minas de Golconda foi avaliado em 50 milhões de dólares. O diamante mais caro vendido de lá, em 2007, foi vendido por 258 milhões de dólares. É a mina mais produtiva do mundo. Os diamantes da coroa da rainha Elizabeth foram todos trazidos de lá. Ali Hafed tinha diamantes debaixo dos seus pés. O tesouro que ele procurou a vida toda em muitos lugares sempre esteve bem debaixo dele. A questão não é se os tesouros existem ou não. A questão é quantos estão prontos a cavar, quantos estão prontos a ir mais fundo. A questão não é se Deus tem tesouros preciosos para mim e para você. A questão é quantos estão decididos a ir a um lugar mais profundo e encontrá-los em Deus, porque os tesouros estão bem dentro da nossa casa, eles estão bem debaixo dos nossos pés. Esse é o desafio da vida cristã. A vida cristã é um chamado à profundidade. Então Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, mas o tesouro está escondido. Esse é o problema. O problema, irmãos, é que o tesouro que a vida com Deus propõe para nós não está à vista. Nem todos vão encontrar, nem todos vão enxergar, porque é como um tesouro escondido. E para encontrá-lo, nós vamos ter que cavar. Nós vamos ter que ir cada dia mais fundo nesse caminho. Sabe, de vez em quando a gente ouve assim, uns pregadores, você deve ter já ouvido seu pastor, sua pastora pregar e falar: de onde que ele tira isso? Você nunca falou isso? Rapaz, eu leio a Bíblia igual ele lê. Como é que ele encontra o que eu não encontro? A questão está na profundidade. É na profundidade, porque tem diamante. Só que alguns cavam menos, outros cavam mais. Mas Jesus disse: o reino de Deus é como um tesouro e está escondido. E quem quiser descobrir mais disso, vai ter que ir mais fundo nele, porque o reino de Deus é um chamado à profundidade. Eu amo a ideia, porque Paulo ele coloca isso no grego, a repetição, ela não só é um alerta, como ela também sustenta a ideia de progressão. Então, quando Paulo fala que a vida com Deus é de fé em fé, ele está dizendo, ela é progressiva, é de uma fé, para outra fé, para outra fé, para algo ainda maior. Quando ele fala a vida com Deus é de dia em dia, ele está dizendo é uma progressão. Não é sobre viver dias, é sobre viver um dia aqui, outro dia ainda melhor e outro dia ainda melhor. Quando ele fala sobre ser de glória em glória, ele está dizendo hoje você experimenta uma glória, mas você não deveria ficar completamente satisfeito agora, mas dizendo, uau, que bênção que eu experimentei nesse retiro, mas há algo maior na segunda-feira, há algo maior na terça-feira, e eu não vou parar de cavar. De fé em fé, de força em força, de dia em dia, de glória em glória. Esse é o convite do Evangelho. É por isso que só andar no caminho não vai te tornar alguém plenamente no Senhor. Mas andar nesse caminho profundo é que vai nos levar a um lugar de riqueza nele, riqueza espiritual. Um dia eu estava lendo
sobre a travessia do povo de Deus. Você lembra que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois eles atravessaram o Jordão. E eu estava lendo assim, pensando, Deus, o Senhor podia ter feito eles passar por cima do rio, hein? Pensou se eles passassem igual Pedro? Pensou se a gente fosse pregar aqui e dissesse assim, rapaz, e todo aquele povo passou por cima do Mar Vermelho, andaram sobre as águas. Ou o Jordão, andaram sobre o Jordão. E eu fiquei assim com Deus, por que o Senhor não fez isso? Pensando ali, ia ser até melhor para a gente pregar, ia ser mais bonito. E aí Deus falou assim comigo, eu queria que eles soubessem a profundidade do rio. Porque quando o mar abre, eu imagino eles olhando e falando, meu Deus, que eles não tinham equipamento para medir a profundidade naquela época. E eles estão passando e falando, uau, aquelas paredes assim, é profundo demais. E eles tinham que entender algo precioso para nós. Quando Deus os leva a atravessar o Mar Vermelho, a atravessar o Jordão, lembra que a travessia do Mar Vermelho é o símbolo da nossa conversão, amém? O Mar Vermelho nos tira do vermelho, o pastor Bill Johnson diz isso. Quando você atravessa o Mar Vermelho, na verdade você está saindo do vermelho, é o pagamento da nossa dívida. A passagem pelo Mar Vermelho é a conversão, é o primeiro batismo. A passagem pelo Jordão é a vida profética e espiritual. É o segundo batismo, agora o batismo no Espírito Santo. Mas é interessante que as duas vezes eles passaram lá na profundidade. Deus falava comigo, eu quero que eles descubram que o destino deles não está antes da profundidade. Ninguém vai alcançar o seu destino no raso. Ninguém vai alcançar o seu destino sem passar por um lugar profundo. Ouça isso, irmãos. Todos nós que estamos no caminho e desejamos chegar no destino profético para a nossa casa, para a nossa família, só chegaremos se passarmos pelo lugar profundo que Deus nos propõe. Josué, ele está se preparando para atravessar o Jordão. E nesse preparo, irmãos, a Bíblia diz que quando eles vão atravessar, Deus fala assim, para tudo. Vocês lembram? Para tudo. Para quê? Agora você vai pegar 12 pedras do fundo do Jordão. E ele pega 12 pedras do Jordão. Levanta agora um altar com 12 pedras aqui fora. E agora? Agora levanta um altar com 12 pedras lá no profundo do rio. Para que levantar um altar lá se a água ia cobrir e ninguém nunca mais ia ver? Deus estava dizendo, eu quero que você tenha um compromisso comigo, lá na profundidade, no lugar onde ninguém vê. Sabe, a palavra que Deus dá para Josué foi assim, quando perguntarem para vocês, vocês vão levantar um altar aqui, para quando as próximas gerações perguntarem o que foi que aconteceu, vocês vão dizer, Deus nos fez passar a pé enxuto. Era essa. Olha só o que Deus está nos dizendo, se você quer de fato marcar a próxima geração, então nós precisamos arrancar tesouros lá da profundidade. Vocês vão pegar pedras do profundo e vão levantar aqui e a próxima geração será marcada pela sua profundidade comigo. Sabe, irmãos, não tente marcar a nova geração se não for tirando coisas da profundidade, não vai dar certo. E depois a Bíblia diz, e aquele altar está lá até o dia de hoje. Eu acho maravilhoso, porque a Bíblia garante, aquele altar está lá até o dia de hoje. Sabe por que ele estava dizendo? Aquilo que nós escolhemos do profundo permanece. Aquilo que nós escolhemos do Senhor no profundo, a profundidade, vai continuar, irmãos, vai permanecer. É sobre um lugar profundo. Quem está entendendo, diga amém. Os tesouros estão escondidos. Eu me lembro de uma cena que me marcou profundamente. Eu e Sueli, nós estávamos na praia, sempre amamos praia, eu e Sueli, nós fomos de férias e a gente estava lá com os meninos novinhos. Quem aqui tem criança pequena e vai para a praia, sabe que é tudo de bom para as crianças. Porque a gente mesmo trabalha de bombeiro o tempo inteiro. Eu era o salva-vidas. Eu cheguei em casa mais cansado que eu fui. Porque o tempo todo, pega menino, pega, vai afogar, olha aí. Não pisa na cabeça do seu irmão. É o tempo todo, eles correndo. E aqueles meninos, no raso, eles faziam uma festa, ali na beiradinha. E eu dizia, vem pra cá. Um dia a Suelen comprou roupa igual para eles, pra gente não perder de vista. Olha lá, aquele lá de vermelhinho é nosso, aquele lá também. E nós estamos procurando. Então eu dizia, ó, não sai da frente da barraca, fica aqui. Mas eles não tinham muito cuidado, porque no raso eles dominam muito. Então a minha orientação não era muito importante, eu dizia, não vai lá não, fica aqui, cuidado, e eles estão ali. Então no raso, eles não tinham problema em me perder de vista, no raso eles não tinham problema de avançar um pouquinho mais do que eu tinha falado. Aí eu falei com o Sueli, vou fazer um teste com eles agora.
Falei com eles, vamos mais fundo com o papai? Vamos. Peguei os dois no colo e fui entrando na água. E eles estão ali brincando e a água foi subindo. E quanto mais a água subia, mais eles me agarravam. Daqui a pouco eu estava quase enforcado aqui, os meninos me agarrando. E a onda vinha, e olha só que interessante. Agora, no profundo, eles não me largam, no profundo eles não tiram os olhos de mim, e no profundo eles percebem que a vida deles depende do Pai. Então aquilo que no raso não tinha a menor importância, no fundo agora se tornou vital para eles. Então agora a profundidade gerou em segundos o que uma vida inteira no raso não gera. E aí a gente tem um monte de crente independente de Deus, porque tem uma vida rasa. E no raso você faz o que quer, você vai para onde quer. Eu decido onde eu vou morar, eu decido onde eu vou trabalhar, eu decido o que eu vou fazer da minha vida, com quem eu vou casar. Mas no fundo, é o meu Pai quem toma essas decisões, porque aqui eu dependo dele. E é por isso que o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo. Amém, irmãos? Então Ezequiel está aprendendo isso aqui. Eu acho legal porque Ezequiel já é profeta. Por isso que eu estou dizendo, essa mensagem não é para um não crente. Essa mensagem é para nós. Porque Ezequiel 47, ele já é profeta há 47 capítulos, sim ou não? Ele já é um profeta há muito tempo. 47 que ele está entendendo. Ah, rapaz, não é que tem mais? O cara já é crente há um bom tempo, ele já está na igreja, ele já viu de tudo. Talvez ele já frustrou, porque quem nunca frustrou com igreja? Quem nunca frustrou com crente, com pastor? Mas aí, irmãos, ele está ali e ele está vendo. Agora o anjo fala assim, eu preciso te mostrar uma coisa, Ezequiel, que parece que você não entendeu, vou te apresentar algo diferente. E ele começa a apresentar níveis do caminho. Ele fala, você pode andar no mesmo caminho. Escute, irmãos, isso não é sobre quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Você está entendendo isso? Nós estamos falando de gente que está indo para o céu. Nós estamos falando do mesmo crente que está indo para o mesmo lugar, em caminhos de profundidade diferente. Então tem o mesmo crente que vai morar no céu comigo e com você, que tem água pelos tornozelos. O mesmo crente que vai morar no céu comigo e com você, está com água pelos joelhos. Então não é sobre salvação. Se o seu problema é medo, não tenha medo, fique tranquilo. Você não vai perder a salvação se for raso. Você vai perder o tesouro, é diferente. Coisas preciosas que eu podia experimentar agora, eu vou deixar de provar. E Deus está dizendo, eu tenho para você, só que você vai ter que ir comigo no fundo. E aí ele está mostrando para Ezequiel, você já é profeta há um bom tempo, e eu quero que você entenda que a vida comigo é sobre profundidade. Você vai avançar um pouco e vai estar no tornozelo, você vai avançar um pouco mais, vai estar no joelho, até que chega um momento que você não controla. Agora, sou sobre eu te controlando. Então Ezequiel aprende aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente. Aqui algumas dicas práticas para a gente ter uma vida profunda e andar no caminho da profundidade. Quem quer andar no caminho da profundidade aqui, diga amém. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Ezequiel, conselhos práticos que eu quero repartir com você. Primeira coisa, você quer ter uma vida profunda? Então faça isso. Faça isso. Começa. Tenha uma iniciativa. É a primeira coisa. A maioria de nós acredita que para ser profundo, é assim, vou esperar uma conferência, vou esperar o profeta apontar para mim, vai chegar o dia que alguém vai me ungir, é um óleo especial que tem que vir talvez lá de Israel, e o pessoal valoriza mais se cobrar caro. Não, paguei caro nesse óleo de Israel, o lenço ungido do fulano de tal. E aí parece... Não, deixa eu te dar uma dica. Você quer ser profundo em Deus? Começa hoje. Tenha uma iniciativa. Faça alguma coisa. É interessante, irmãos, que Deus apresenta o rio e ele fala para Ezequiel, ó, tá vendo o anjo? Ele mede 300 metros. Tá vendo? Ele vai medir mais 300. Tá vendo? Ele vai medir mais 300. Ele está dizendo, o anjo está te apresentando toda a profundidade que você pode usufruir. Mas não é mar, não vem sobre você, é você que vai. É sobre dar um passo, é sobre ir. Irmãos, eu ganhei um livro há alguns anos que mexeu comigo. Esse livro se chama assim, O que eles disseram a um passo da eternidade. Esse cara, ele entrevistou 200 pessoas notáveis do mundo, gente relevante, que estava perto da morte. Ele foi lá. Ele sabia que a pessoa estava próximo da morte, muito velhinha e tal, ou numa cama, ele ia lá entrevistar. E a conversa dele, é interessante esse livro. A pergunta é, do que você mais se arrepende?
E é legal, porque tem uma lista de arrependimentos que ele fez. Ele fala, as pessoas mais notáveis do mundo, elas têm algo em comum, elas se arrependem praticamente das mesmas coisas. Então ele fez uma lista. Arrependimento de não ter tido mais tempo com os filhos, arrependimento de não ter tido mais tempo com os pais, arrependimento de não ter cuidado mais do casamento, de não ter cuidado mais da alimentação, da saúde, de ter cuidado melhor das finanças, ter brigado menos, ter tirado mais férias, ter tirado mais fotos. Arrependimentos diversos. Mas a pergunta-chave do livro não é essa. A pergunta não é do que você se arrepende. A pergunta é a seguinte, a chave desse livro é, você nunca percebeu que você estava num caminho errado? Essa é a pergunta-chave. Você não percebeu aos 30 anos que você estava tendo pouco tempo com seus filhos? Você não percebeu aos 40 que você estava investindo pouco tempo no seu casamento? Você não percebeu aos 50 que você não estava cuidando da sua saúde? Você foi perceber isso tudo agora, aos 90? E a resposta de todos foi, eu percebi lá no início. Só que eu não fiz nada. E esse é o problema. Sabe, irmãos, eu sei que se eu perguntar aqui, quantos aqui acham que deveriam orar mais? Quantos aqui acham que deveriam ler mais a Bíblia? Quantos aqui acham que poderiam gastar um tempo maior de jejum? Jejum é uma chave poderosa na vida. Aí, irmãos, eu sei que a maioria ia levantar a mão. E eu sei que a maioria pensou nisso em janeiro. A maioria pensou nisso no fim do ano. A maioria de nós fez listas maravilhosas. O ponto não é o que sabemos, o ponto é o que aplicamos na nossa vida. Então não é sobre me arrepender, não é sobre me lembrar, não é sobre viver um remorso, é sobre fazer algo agora. As coisas mais preciosas da sua vida que você tem hoje, pensa aí, o que é mais precioso da sua vida? Eu te garanto, você consegue se lembrar do dia em que você deu o primeiro passo nessa direção. Você lembra o primeiro encontro com a sua esposa? Precioso ou não? Meu primeiro encontro com Sueli, eu estava com a bota de cowboy cor-de-rosa. Verdade. Né, Sueli? Uma bota de cowboy cor-de-rosa, uma camisa aberta, tinha desenhado uns pelos assim com lápis de... Era uma festa brega, né? Sei lá. Caipira brega. E eu me lembro, irmãos, eu contei para vocês, eu chamei ela para orar, pedi para a irmã dela. Teve um sorteio para ver quem ia dançar com quem, eu torci para dançar com Sueli, mas eu caí com a irmã dela, não foi? Aí eu falei, vamos dar um jeito aí, fazer um cambalacho, aí trocamos. Mas eu me lembro, irmãos, 23 anos, eu tive aquela iniciativa. Que poderoso foi. Que poderoso foi hoje olhar a construção do nosso casamento. Eu me lembro de quando eu falei sim para o chamar de Deus para a minha vida, morrendo de medo, sem saber, mas dei o passo. Me lembro quando nós decidimos, nós seremos comunidade Zoe. Eu não sabia o que seria morrendo de medo, mas demos o passo. Sabe, irmãos, as coisas mais preciosas da nossa vida têm a ver com uma iniciativa. Você está aqui na América, porque um dia você foi louco o suficiente para sair lá de Valadares, aquela metrópole, e vir para cá sem saber onde você ia dormir muitas vezes. Coisas preciosas são construídas a partir de uma iniciativa. Deus estava falando para Ezequiel, eu te apresento, mas não te empurro. Eu vou te mostrar tudo que você pode usufruir, mas é você quem caminha. Então, o primeiro aspecto da profundidade é dar um passo. Sabe, eu quero te convidar amanhã, levantar um pouquinho mais cedo. Amanhã, talvez trabalhar uma hora menos e gastar uma hora a mais orando. Se dedicando ao Senhor é sobre um passo, é sobre começar. E eu garanto a você, você vai ver algo poderoso de Deus na sua vida. Eu imagino o povo olhando para o Mar Vermelho e falando assim, abre que nós vamos. E Deus falando, vai que eu abro. E o povo olhando para o Jordão e falando, abre que nós vamos. E ele fala, molha o pé que eu abro. E a gente fica nessa com Deus. Se o Senhor me der a profundidade, eu vou. E ele fala, então vem que eu te apresento a profundidade. A gente fica nessa luta e a gente sempre vai perder para Deus. Escute o que eu estou dizendo. Mas se você molhar o pé, o rio recua. Se você pisar, o mar se abre. E você vai entender que era profundo, era só sobre dar mais um passo. Era só sobre se apaixonar por Ele e avançar. Amém, irmãos? Segunda coisa. Se você quer ir para o lugar profundo, siga pelo caminho da constância. E aqui nós temos uma chave poderosa. Você não vai do tornozelo
para águas profundas. É um processo e está claro na Bíblia. Primeiro, tornozelo. E depois? Depois, joelho. E depois, lombo. E depois sim, águas profundas. Existe um processo. Tem gente que quer pular esse processo, tem gente que quer sair de um ponto A para o Z, do dia para a noite. Não existe. Quem vive propósito, aceita processo. Amém? Quem não está disposto a viver processo, nunca vai viver propósito. Então Davi, quando ele está diante de Golias, Saul fala para ele, por que você acha que você pode? Ele fala, porque eu já matei um leão, eu já matei um urso, irmão, eu estou pronto para o gigante. Você não entendeu? Vem me preparando. Processos na minha vida foram estabelecidos. O caminho da constância nos levará à profundidade. Esses tempos atrás, eu tive uma frustração enorme. Irmãos, eu estava numa conferência, quando eu saí, meu telefone tocou, era um pastor me dizendo, Cezinha, senta, eu tenho uma notícia horrível para te dar. Eu falei, não, fala aí, não precisa sentar não. Quando ele falou, eu sentei. Ele falou, sabe fulano? Eu falei, não. Ele falou, cara, esse cara caiu feio. Esse cara... Irmãos, aquele cara, ele era tão admirado por nós, a gente olhava para ele assim que, quando os nossos filhos nasceram, para os dois, eu comecei a guardar dinheiro, pensando, um dia eu quero que eles estudem aos pés desse cara. E eu admirava, olhava para ele assim, tamanha revelação que eu via, e agora eu estou ouvindo dos maiores escândalos. Eu dizia, não é possível, não é possível. Nós fomos para um hotel, a gente estava no meio de uma viagem, eu queria chorar, não tinha nem onde chorar, porque os meninos estavam juntos, Suelen. Eu fui para o banheiro do hotel, e eu comecei a olhar, eu olhava para o espelho, e eu falava, ele não podia ter feito isso. E eu estava chorando ali, irmãos, eu estava com raiva daquele cara. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E de repente a minha raiva virou medo. Porque eu comecei a pensar, rapaz, esse cara, se aconteceu com ele, imagina eu então. Se ele nesse nível cai, imagina eu, e eu estou ali agora com medo e eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Amanhã cedo, Cezinho. Essa é a receita. Amanhã cedo você levanta, igual você faz sempre. Vai orar, vai ler sua Bíblia, vai cuidar da sua família, vai fazer o que te chamei para fazer. Separa o seu período de jejum, faça isso. E no outro dia se levanta cedo, faz de novo. Vai para a oração, vai para a leitura bíblica, vai para o jejum, vai cuidar da sua família, vai viver o ministério. E no outro dia você faz isso, e no outro dia você faz isso, até que eu volte e te encontre. Eu pensei que Deus ia me dar assim, uma chave milagrosa, que Ele ia falar, estou mandando alguém orar com você, estou mandando um profeta aí. Ele falou, não, é sobre constância. É sobre seguir um caminho constante. Então eu vou avançando sem parar, no meu ritmo, escute isso, é sobre um ritmo que você pode avançar sem parar, mas eu avanço, eu não paro e eu sou constante. Hoje você vai me encontrar aqui, mas amanhã você vai me encontrar aqui e no outro dia, quando eu voltar, eu vou estar num outro nível, porque eu sou constante e eu não vou parar. A questão é ser constante. Sabe qual é o problema da constância? É que aparentemente ela não produz nada. Eu vi uns vídeos seus, como é seu nome mesmo? Renato. Eu vi uns vídeos do Renato sobre academia e eu vou falar, eu tenho um ódio de vocês da academia. Por quê? Porque eu vou lá, eu quase me mato e não acontece nada. Ô irmão, eu estou indo na academia sem parar, não estou, Sueli? Certinho. Mas a maioria fala, é mesmo? Então para, que não está adiantando nada. Rapaz, aí o rapaz lá que me ajuda, o professor fala, é com o tempo. Eu falo, não, irmão, vai ter o tempo. Eu pensei assim, se eu vier para a academia cedo, já tinha que voltar bom, né? Não, mas você tem que ir todo dia, irmão, tem que insistir demais. Vocês são muito complicados, vocês tinham que criar algum esquema aí para nós, que não fosse aquelas bombas lá que mata a gente. O problema é que a constância às vezes apresenta para nós um resultado demorado. E aí você vai na academia, irmão, você vai fazer o regime hoje, não vai adiantar nada. Mas se você fizer 1 mês, 2 meses, 1 ano, você começa a ver um pouquinho de resultado. Então, Eliseu foi visitado pelo profeta Jeoás, você lembra? Ele chegou lá e falou, ô profeta, tudo bom? E ele falou, pega o arco, lembra? Pega o arco, pega a flecha. E ele pega. E ele está pronto, porque agora parece que vai ter ação. E aí ele pega e fala, lança uma flecha pela janela. Ele lança uma flecha pela janela.
A flecha pela janela fala da visão, do alvo, do objetivo, de onde eu quero chegar. Lançou a flecha pela janela, ele está pronto. E agora a outra? Ele falou, a outra você lança no chão. Chão? Aí ele lança uma. O que mais? Vai, ele lança outra. Vai, ele lança 3 e para. É o que a Bíblia diz. O profeta fica indignado, ele fala, cara, por que você parou? Você tinha que ter lançado 5 ou 6. Por quê? 5 ou 6 é tudo que tem na aljava. Você tinha que ter lançado tudo. Mas por que ele parou? Porque lançar flecha no chão é chato, não é? Lançou uma flecha, não deu em nada. Lançou outra, não deu em nada. Lançou a terceira e falou, abandono, não vou mais fazer. Porque, irmãos, aparentemente, constância não gera resultado. Você vai orar, escute isso, você vai amanhã começar a sua vida de oração mais profunda e vai ter resultado nenhum. Aí você lança a flecha e fala, orei demais, mas parece que minha vida até piorou agora. Aí você lança de novo, aí você vai jejuar, você fala, uai, jejuei, mas só me deu dor de cabeça e tontura, me deu vertigem, quase que eu caí. E você fala, vou lançar outra. Aí você lança outra, você fala, meu Deus, não rende. Eu leio a Bíblia, não entendo. E aí a maioria para. Porque constância é assim. Só que Deus está dizendo, se você quiser vai ser assim. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez e você vai avançando. A transição do tornozelo para o joelho pode levar anos. A transição do joelho para o lombo pode levar anos. A gente olha para esses avivalistas, a gente olha para esses homens de Deus, a gente imagina, um raio caiu na cabeça deles, eles vieram superpoderes. Eu tive um tempo com o pastor Márcio Valadão, que para nós é uma grande referência no Brasil, e ele estava me contando, comecei aqui, a biblinha dele do início está lá com ele, toda velhinha. Ele falou quantas vezes ele já leu a Bíblia, eu perdi as contas. Onde ele começou a pregar, em cima de um caixote, lá em BH, tem um lugar lá ainda, ele me mostrou a praça. Parece que foi do dia para a noite, mas são 50 anos de fidelidade. 50 anos de joelho. 50 anos cuidando da obra de Deus. Aí a gente olha para esses caras e fala, uau, são homens extraordinários. Extraordinários na sua constância. Lance todas as flechas. Vai parecer que não está tendo resultado nenhum. Pastor, mas eu falei para o meu filho e ele não mudou. Mas eu falei de novo e ele não mudou. E às vezes você vai ter que falar 20 anos. E às vezes você vai ter que falar 30 anos. E às vezes você vai ter que insistir, bater, até que uma hora algo acontece ali dentro. Nós temos testemunhos na nossa igreja de pessoas que hoje são pastores, mas que a mulher orou e chorou por 20 anos pelo marido, bêbado, alcoólatra, adúltero, e hoje são pastores de famílias na nossa igreja. Às vezes você vai ter que insistir, mas o caminho da profundidade é o caminho da constância. Em terceiro lugar, para vivermos um caminho profundo em Deus, nós vamos ter que permitir que a presença de Deus nos transforme. Escute isso. Muitas vezes não experimentamos a profundidade porque nós não permitimos que a presença de Deus nos transforme. Então a gente diz para Deus, até aqui, vai até aqui, não mais. A Bíblia diz que Ezequiel olhou e ele começou a ver que o rio não era só um rio que passava, não. Não era só um rio profundo. A Bíblia diz, por onde o rio passava, tudo era transformado. A árvore começava a frutificar, peixe, até a folha virava remédio, tudo começa a mudar. Deus está dizendo para Ezequiel, se você quiser ir para um lugar profundo em mim, você vai ter que permitir que eu transforme a sua vida. Presença de Deus, irmãos, ela só é para nós real se ela transformou a gente em alguém mais parecido com Jesus. Vou te falar uma coisa. A Arca da Aliança, ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Lembra da história? 3 meses. A Bíblia diz, e Deus abençoou tudo na casa de Obed-edom. Quantos meses? Antes dela ir para a casa de Obed-edom, ela estava onde? Ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E nós sabemos pouco dele. Porque a Bíblia diz, e a arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab. E nós não sabemos quase nada desse cara. Porque a arca ficou lá 20 anos e a arca não fez nada na casa de Abinadab. É a mesma presença que ia para as guerras e fazia eles vencerem as guerras. É a mesma presença santa que agora na casa de Obed-edom mudou a história de Obed-edom. É a mesma presença, mas na casa de Abinadab não produziu nada. Você vai decidir o que você vai fazer com a presença de Deus. Mas eu te garanto que para ir mais profundo em Deus, Ele vai exigir
mudanças e transformações na nossa vida. Tem hora que a gente quer, que fala assim com Deus, eu quero ir mais fundo. E Ele fala, mas tem coisa na sua vida que você não deixa eu tocar. Irmãos, um dia eu escutei um silêncio de Deus. Escutei um silêncio. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tinha vivido uma situação difícil. E Deus tinha falado comigo sobre um conserto, sobre um ajuste com um grupo. E eu não tinha feito aquilo. E eu ia orar, eu parecia assim, irmãos, que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Assim, se fechou. E eu fui para uma reunião bem grande que tem lá no Brasil, de pastores bem importantes. E eu fui lá, nós estávamos lá, eu e Suelen. E naquela reunião, Deus começou a falar comigo de novo. Tinha lá uma parte daquele grupo nessa reunião. Deus começou a falar comigo de novo. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está assim comigo? E Ele falou, porque aquilo que eu te pedi lá atrás, você não fez. Então, para nós, a conversa está parada lá. Ou você se movimenta naquilo que eu já te falei, ou você não vai ouvir nada novo de mim mais. E eu fiquei tão ofendido. E aí tinha um irmão, um casal, pastores de Curitiba, e eu fui falar com eles, expliquei a cena. Falei, cara, eu estou vivendo isso. Ele falou, quer uma ajuda? Eu falei, quero. Pensei que eles iam me abraçar, chorar comigo, falar, você é bonzinho. E eles falaram, eu tenho uma ideia. Você vai lavar os pés desse pessoal. Eu falei, não, mas eu estou achando que você ia me ajudar. Lavar pé, irmão? Vai lavar. Vai lavar. O que você acha? E eu fui orar e eu entendi que aquilo era de Deus, cara. Mas eu pensava, são eles que tinham que lavar o meu pé. Foram eles que me magoaram, foram eles que fizeram mal para mim. E aí, irmão, nós arrumamos bacia. Eu ainda pensei assim, tomara que eles esperem acabar a reunião, que daí vai todo mundo embora. E daí não esperaram nada. Começou aquele negócio de lava-pés, todo mundo olhando, eu com a vergonha. Aí cheio de câmera. Aí o pessoal vinha filmar eu assim ainda, pelo amor de Deus. E eu estou ali resolvendo aquilo em Deus. Irmãos, e quando eu estou lavando os pés dessa pessoa, de repente eu fui invadido por uma presença, sabe? E Deus começou a movimentar, Ele dizia, eu estou transformando seu coração. Nós não podemos afirmar que a gente carrega a presença, irmãos, se ela não tem gerado nada na nossa vida. No final da nossa vida, escute o que eu vou dizer, o saldo da nossa vida não vai ser o dinheiro que a gente juntou, as pregações que a gente fez, os títulos que a gente ajuntou, o final é quanto de Cristo foi gerado através da sua vida. Esse é o saldo. Quanto de Cristo foi possível ver na sua vida? Quanto de Cristo você se transformou nessa geração? E esse é o ponto-chave. Então, se você quer ir mais fundo, resolva pendências que você tem agora para resolver. Coisas que eu já tinha que ter feito, que Ele já mandou mudar, ou não tem nada que Ele já mandou você mudar. Não tem nada que Ele já falou, larga, deixa. Você está tentando ir mais fundo e isso te segura no alto. Já tentou mergulhar com boia? Você vai, aquele negócio te leva. É assim, irmão. Se você não resolveu, você vai tentar ir fundo e vai ver que é maravilhoso, mas vai sempre voltar para o superficial. Em último lugar, o caminho para a profundidade é a intensidade. Você percebe, irmãos, que Deus apresenta para Ezequiel um rio e Ele fala, nesse rio, a profundidade é um lugar que você não controla. E aqui tem um problema muito, muito terrível. Porque o caminho profundo é o único caminho onde a gente descobre os tesouros dos céus. É maravilhoso. O caminho profundo é o único caminho que a gente experimenta, encontra esses diamantes que estão bem debaixo de nós. É maravilhoso. Mas vou dizer, você passa cada vergonha. É complicado. Viver em águas profundas, viver no caminho da profundidade vai te colocar em apuros o tempo inteiro. Porque é um lugar onde você não controla mais. É um lugar onde você já não é mais dono de si. É um lugar da intensidade. Nesse lugar você começa a provar de coisas profundas em Deus, irmãos, mas agora já não é mais sobre você, não é mais sobre mim. Uma coisa, irmãos, que aconteceu comigo, assim que eu entendi isso, foi assim, eu parei de ser normal, eu queria só ser normal. E eu falava com Deus, eu dizia, não tem como só ser igual a todo mundo, não tem como acontecer comigo igual acontece com todo mundo. Para ter um filho é uma luta,
Para viver o ministério é uma dificuldade. Tudo para nós, se a gente, eu e Sueli, a gente junto, daí vai lá, eu gosto de relógio. E eu pensava, não é só ser normal, vou lá e compro o relógio. Irmãos, todo dia Deus pede para eu dar um relógio. Eu só queria ser normal. Não, você vai dar. Eu ganhei 32 relógios em um mês. Foi, Sueli? 45. Sueli me ajudou. Teve um culto que eu ganhei 2. Eu estava de blusa, o irmão não viu, pôs um aqui, o outro pôs no outro braço. Eu só queria ser normal, poder ter um negocinho. E aí, irmão, Deus faz a gente dar tudo, entrega tudo. Outro dia, eu acabei de tirar meu carro do concerto. Falei, ai, que benção, tudo arrumadinho. Não tinha nem pagado ainda as contas dele. Parcelei lá no irmão. Tudo pago. Quando eu peguei a chave do carro, falei, Sueli, agora está tudo arrumadinho, dá para nós viajar. Deus falou, não é seu mais não. Eu falei, como que não é meu? Você vai dar a ele. Eu lembro que eu e Sueli fomos na mesma hora entregar. Eu penso assim, eu só queria ser normal. Aí nós estamos no meio, do nada Deus fala, aquele cara lá, vai lá e fala com ele, dá um abraço nele, fala, o nome dele é tal, diz assim, e se não for? Eu só queria ser normal. Madrugada, estava lá em casa dormindo. Deus falou comigo, levanta, pega o carro. Eu falei, Sueli, eu vou. Você vai onde? Eu não sei, estou indo. Comecei a ir, dirigindo pelas ruas da cidade, madrugada. E não sabia para onde eu estava indo, até que horas depois eu passei por um bairro, vi uma menina na janela de um prédio, pronta para pular. Ela estava com as mãos para fora já da janela para pular. Eu desço do carro, repreendo o demônio, a menina volta, faz parte de uma das nossas células. Eu só queria dormir. Eu queria ser normal, irmãos. Um dia Deus falou comigo, você vai ungir a cidade inteira com óleo. Eu falei, não, isso aí vai dar um problema enorme. Jornal tudo, os blogs da cidade, estão sujando a rua, nós sujamos de óleo a rua, a cidade, todas as ruas nós ungimos, as pessoas ficavam endemoniadas na calçada. Eu só queria ser normal, mas você vai ter que escolher. Você quer ser profundo ou ser normal? Não vai dar para ter as duas coisas. Nós não conseguimos mais. Chegou num ponto, irmão, a gente não controla mais a nossa vida. Eu não tenho mais controle das minhas finanças, eu não tenho mais controle da minha família. Eu e o Sueli estava conversando, quanto tempo será que Deus vai deixar a gente ficar com os meninos perto de nós? Porque eles são flechas, nós vamos lançar. Eu não controlo mais. A vida na profundidade é um ambiente, irmãos, totalmente sem domínio, sem controle. Você vai ter que escolher. Rick Warren diz, ou você cresce ou você controla. Os dois não dá. Você vai ter que escolher um dos dois. A vida com Deus é um lugar de intensidade, um lugar de profundidade. João Batista era tão esquisito, não era? Que homem estranho. Esquisitão demais. Eu fico imaginando ele lá. Aquele homem era estranho, irmão. Usava umas roupas complicadas, né? Comia gafanhoto, vivia no meio. Ele foi montar a igreja dele, todo mundo fala, você é filho de sacerdote, você tem uma herança profética. Onde é que você vai pôr sua igreja? Nova York? Centro de São Paulo? Ele falou, ali no deserto. No deserto. Mas daí aquele cara maluco, ele recebe um elogio de Jesus. Jesus falou, dos nascidos de mulher não tem igual a ele não. Esse cara se ocupou em preparar o caminho para mim. Entregou sua cabeça para isso. Ele estava disposto a isso. Ele não controlou sua vida, eu controlei. E aí está lá Jesus dizendo, nascido de mulher não tem ninguém igual a ele. Jesus é irônico com os fariseus. Ele fala, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço? Ele está dizendo, eu sei que vocês foram ver lá. Vocês encontraram um cara doido lá. Vocês viram o meu poder lá. É um problema para nós, porque Jesus não elogiou ninguém normal. Esse é o nosso problema. A verdade é que Jesus vai sempre elogiar e valorizar a gente assim, maluca mesmo. Está pronto para entregar, está pronto para abraçar, está pronto para dar o passo sem ver o rio voltar. Sabe que a gente foi para Portugal esses dias, tempo atrás agora, pedimos um Uber. Como eu disse, só queria ser normal. A gente só queria ir num outlet, que a gente do Brasil a gente ama outlet. Aí, vamos para o outlet com as crianças. A gente ia pegar um Uber só até a estação para pegar o metrô. Era só isso que a gente queria. Porque era o pouquinho que tinha de intervalo da conferência. Pegamos o Uber. O rapaz parou e começou a chorar. Aí eu falei, tá tudo. Os meninos que bateram no senhor. Aí ele falou, você é o pastor Cezinha, não é? Eu falei, você me conhece? A gente estava em Porto. Ele falou, eu sou de Goiânia. Essa madrugada
eu estava aqui orando a Deus e minha mãe me mandou um vídeo, falou, assiste esse vídeo, Deus vai falar com você. Era o vídeo que eu estava dando o testemunho do Lucas. E ele falou, pastor, eu venho aqui pedindo a Deus, fala comigo, primeira corrida que eu venho fazer no Uber, você entra no meu carro. Aí eu falei, não, eu só queria ir pro Outlet ali. Eu nem estou pregando agora, viu, irmão? Eu estou de folga, à noite na igreja. Ele tirou o tênis, né? Eu tenho tênis, ele me deu um tênis, tirou do pé, falou, quero te dar um tênis, até maior que o meu pé, mas eu uso igual, pé de pobre. Meu pai fala que pé de pobre não tem número, não. Aí ele falou assim, quer saber? Vou ser chofer de vocês agora. Onde vocês quiserem ir, eu vou levar vocês. Ficou levando. Eu só queria ser normal, mas não dá. Você vai ter que escolher, irmãos. Um amigo meu, ele fez uma pergunta assim um dia. Cezinha, qual personagem da Bíblia você queria ser? Tirando Jesus. Aí eu falei, fala você primeiro. Aí ele falou, eu não queria ser uma pessoa, não. Eu falei, então, o que você queria ser? Ele falou, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser a sarça ardente. Eu falei, então me explica. Ele falou, a sarça era simples, o fogo não apaga e Deus fala do meio dela. Aí eu falei, agora eu também quero isso aí. Não é massa? Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, cara. Ele falou, uma sarça, ninguém dá nada por ela. Quando ela abre a boca, Deus está falando. E ela carrega um fogo que não apaga, é um fogo constante. Eu falei, pronto, cara, você resumiu o meu objetivo de vida agora. Simplicidade, ser usado por Deus, mas queimar até que Ele volte. Profundidade é sobre intensidade. Escute o que eu estou dizendo, correr hoje não será suficiente. A vida com Deus é sobre aquelas corridas antigas da Grécia. Corria com uma tocha. Então o importante não era quem chegava primeiro, o importante era quem chegava queimando. É sobre chegar no final e chegar queimando como uma tocha acesa para Ele. O caminho de Deus é um lugar profundo. Amém? Eu descobri que debaixo da terra, no mundo todo hoje, existem ainda 1 quatrilhão de toneladas de diamantes escondidos. Você sabia disso? Você não precisava nem trabalhar mais. Se achasse uma pedrinha dessa, debaixo da terra, vou repetir, 1 quatrilhão de toneladas de diamantes. Eu te falei que um pequenininho desse, um brinquinho, foi vendido por 50 milhões de dólares. Então, não falta tesouro, falta gente que cave. Guarde isso no seu coração. A profundidade é para nós. A Bíblia diz, a glória de Deus está a esconder coisas. E a glória dos reis está em encontrá-las. Deus não escondeu de nós, Ele escondeu para nós, é diferente. Ele só não deixou à vista, porque quem for encontrar é gente muito apaixonada por Ele mesmo. Amém, irmãos? Vamos orar? Fique de pé para a gente orar encerrando. Quando Deus começa a travessia do povo dele, ele fala, vocês vão ter que passar pela profundidade. Aí Josué vai começar o seu ministério e Deus fala, vocês vão ter que passar pela profundidade. Aí você lembra quando Eliseu vai receber a porção dobrada, vocês vão ter que passar pela profundidade. Sempre está passando o Jordão. Lembra? Vamos atravessar o Jordão, Josué. Vamos atravessar o Jordão, Eliseu. Aí Jesus vem. Aí Jesus aparece. João Batista está lá no mesmo lugar. Jordão de novo. E aí vem Jesus. E João Batista fala, não sou digno nem de mexer com o Senhor. Ele fala, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Por quê? Tem que se cumprir a Escritura. E aí está lá Jesus agora na profundidade do Jordão. E agora Jesus está nos ensinando o modelo. Sempre vai começar na profundidade. E aí quando ele sai da profundidade, a Bíblia diz que agora o Espírito Santo, de forma corpórea, material, se manifesta como uma pomba, uma voz dizendo, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas esse é o exato momento em que Jesus sai da profundidade do Jordão. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos encontrar um lugar profundo em Deus, porque foi assim que aconteceu com Eliseu, com Josué, com Moisés,
com Jesus, e vai ser assim que nós vamos também viver o ministério, a família, a bênção que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vou pedir para você pôr a mão no seu coração, falar agora com Deus. Eu não sei, irmãos, há quanto tempo faz que você se encontra no mesmo lugar, que você diz, há muito tempo que eu não vou para um lugar profundo mesmo. Eu me lembro quando eu era mais novo e eu fui profundo. Eu me lembro quando aconteceu aquela estação da minha vida em que eu era tão apaixonado, eu ia a lugares profundos, mas hoje parece que eu estacionei. Hoje parece assim que eu esfriei. Alguma coisa aconteceu que eu não tenho conseguido ir mais profundo em Deus. Mas esse é o dia em que isso vai mudar. Essa é a manhã em que Deus vai nos transformar. Colocar em nós um desejo, uma fome por esse lugar profundo. Pai, nessa manhã eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, eu clamo a Deus pelas nossas vidas. Nós te pedimos, leva-nos a um lugar mais profundo. Faz o que o Senhor fez com Ezequiel. Leva-nos, ó Deus, a esse lugar onde a gente perde o controle, onde a gente deixa de ser normal. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos ficar no lugar comum, nós não queremos ser normais, nós não queremos, ó Deus, uma vida comum aqui na terra, porque reconhecemos que aqui é só uma passagem, isso aqui não é nada para nós, essa é a ponta. O Senhor tem algo maravilhoso para nós na eternidade, nós queremos juntar tesouros nos céus. Nos ajuda, Pai, a cavar, a ir mais fundo, a aprofundar, a encontrar os tesouros que estão escondidos. Se o Senhor guardou algo para nós, tua palavra diz que a glória do rei é esconder coisas. E nós estamos procurando, nós te desejamos, queremos mais do que já tivemos. Livra-nos, ó Deus, da mornidão. Livra-nos, ó Deus, de viver uma vida média, mais ou menos, a andar pelo caminho com águas pelos tornozelos. Não, Senhor, nós sabemos que não é isso que o Senhor tem para nós. Os heróis, aqueles que nós admiramos, nunca foram rasos. Eles vivem na profundidade, esse é o nosso desejo. Leva-nos a um lugar mais fundo no Senhor, onde olhamos nos seus olhos, onde vemos a sua face, onde te encontramos, ó Pai. Coloca agora, Pai, nosso coração em ordem. Organiza as prioridades, ó Deus. Nós queremos encontrar no Senhor o desejo, o prazer da nossa vida. Espírito Santo, eu oro por cada casa, cada família que está aqui, cada irmão, cada irmã, daqueles que estão aqui, aqueles que estão representados aqui também, aqueles que não puderam vir por algum motivo, gera em nós fome, sede pela Tua palavra, pela Tua presença, desejo que o Senhor coloque em nós, ó Deus, o desejo pela profundidade. Que um abismo chame outro abismo dentro de nós. E que quando a gente achar que encontrou algo profundo, que abra-se mais um abismo dentro de nós e mais uma profundidade apareça no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável e nós vamos cavar até o dia que o Senhor vier nos encontrar, porque isso é a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçamos, esse é o nosso desejo. Faz isso, ó Deus, e marca-nos nessa manhã. Com Teu Espírito Santo, sela isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmãos.